Alô, você ouvinte! Seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso Geocast. Hoje chegamos ao episódio 41 na nossa 7ª temporada. Siga o Geocast nas redes sociais e no seu tocador de música predileto para não perder nenhuma novidade. Hoje vamos falar de um tema super atual, que é o sport washing. E para falar desse assunto eu trouxe aqui a nossa equipe clássica, 2 amigos que me acompanham desde o primeiro episódio. O Rodrigo Pires, professor de História com mestrado em História pela UERJ, e o Roberto Schiffler Neto, formado em História e Ciências Sociais com mestrado em Educação pela UFRJ. E eu sou o Rômulo Weckmiller, com toda uma formação em Geografia pela UF e também professor da UF. Sem mais delongas, vamos ao nosso episódio. Fala galera, estamos de volta para mais um episódio da nossa 7ª temporada do Geocast. E hoje eu estou aqui com um time completo, time que está comigo desde o primeiro episódio. Fala Rodrigo, tudo certo? Fala Rômulo, tudo bem? Beleza, mais uma. Grande Roberto, meu amigo, tudo bem? Beleza, Rômulo, Rodrigo. Fala, galera. Vamos que vamos. Vamos para mais um tema, e um tema super atual, que é o sport washing. O sport washing, para quem não sabe, é quando você usa o esporte para melhorar a sua imagem pública. E isso pode ser feito por governo, pode ser feito por empresa pública, enfim. A gente vai debater aqui algumas variações desse termo. Mas, na verdade, o sport washing ele entrou na pauta novamente graças à Copa do Mundo de Clubes, que acabou de acabar na semana passada, e eu já estou sofrendo aqui, porque eram 3, 4 jogos que eu via por dia, né, Roberto? Só um pouquinho, né? Quem está sofrendo mais do que eu, acho que é a torcida do Vasco. Estava mais de um mês invicto, agora já voltou à normalidade, né? Mas, enfim, só um detalhe, né, Rômulo? Hoje é com clubismo ou sem clubismo? Hoje não sei, vamos ver o que quando a gente vai falar de futebol, às vezes a paixão aflora um pouco. Então tá liberado o clubismo, mas se puder ser não clubista também, a gente agradece. Bom, pessoal, hoje a gente vai falar então sobre a questão do sport washing. Vamos tentar aqui abarcar vários exemplos, tanto exemplos atuais como exemplos do passado, e é um tema realmente bem polêmico, tem muitas pessoas com argumentos contra, argumentos a favor. A gente vai tentar trazer aqui toda essa diversidade de pontos e contrapontos, e óbvio, sem deixar de dar a nossa opinião aqui no Geocast, como já é de praxe. Mas, Rodrigo, vou começar por você. Afinal de contas, eu já dei um spoiler aqui, falando que o sport washing já não é uma coisa que vem de agora, né? E eu queria que você comentasse sobre isso. Tem muita gente achando que o sport washing apareceu agora, esse ano. Mas tem exemplos históricos? Como é que é essa história aí? Vem de hoje esse tipo de fenômeno? Então, Rômulo, o sport washing, né, ele não é um fenômeno novo, né? E o futebol, como ele é uma paixão mundial, né, não só nossa, né, nós 3 aqui, e dos ouvintes, mas uma paixão mundial, ele vai sofrer diversas interferências ao longo do tempo, né? E a gente vai dar uma pincelada sobre essas interferências, sendo que vamos fazer uma linha do tempo ao inverso, né? Vamos começar a falar para o nosso ouvinte aí, que a gente vai começar do atual, e depois no outro bloco a gente volta para o passado, dando outros exemplos desse sport washing, como ele se manifestava, né? E das formas que ele se manifestava, acho que tanto aqui no Brasil como no mundo, né? Então, eu acho que isso é interessante, mas não é algo novo, mas é talvez com uma nova roupagem, vamos dizer dessa forma, assim. Mas é bastante interessante a gente analisar como o futebol, a paixão e dinheiro e estruturas políticas, como elas vão se movimentar ou movimentam as engrenagens nesse aspecto, né? Aí eu passo a bola aí para o Roberto. E, Rodrigo, ele não apenas não é algo novo, mas falando do presente, o futebol fica com uma imagem muito associada à questão do sport washing, principalmente por causa do último grande evento que foi a Copa do Mundo, né? Que a gente vai falar disso. Mas a gente tem outros esportes também que são associados à questão do sport washing, né? Como, por exemplo, é um caso da Fórmula 1. Algumas realizações de grandes prêmios, Azerbaijão, a própria Arábia Saudita, né? Então entra também nessa questão de como que o Rômulo falou no início, né? Alguns governos, estados, enfim, figuras de um modo geral, utilizam dessas estratégias para melhorar a imagem pública
das suas respectivas organizações, né? Então, assim, embora com certeza no futebol, né, Rômulo, fica muito associado, em outros esportes também a gente tem essa referência. E como vocês dois adiantaram, eu vou começar trazendo aqui alguns exemplos mais atuais e com certeza, se vocês quiserem comentar, fazer pergunta, enfim, vamos ficar à vontade aqui, como sempre foi nosso Geocast. Mas o que vem chamando muita atenção nos últimos anos é a Arábia Saudita e o Catar, né? Para você pegar aí dos últimos 3 anos, da Copa de 2022 para cá. Né? Falando mais especificamente da Arábia Saudita, nos últimos 2 anos, aí, se não me falha a memória, grandes jogadores europeus, alguns em fim de carreira, alguns no auge, foram jogar na Liga Saudita, até então desconhecida, né, para a maioria das pessoas no mundo, por salários extremamente astronômicos. Né? Um dos times mais famosos da região, mais vitoriosos da região, é o Al Ahly, né, que ficou famoso. O Roberto conhece bem, né? Já foi eliminado aí algumas vezes pelo Al Ahly, mas ele ficou famoso também por contratar sem clubismo, né? Para quem não sabe, eu sou botafoguense, Rodrigo também e o Roberto é flamenguista. Embora que, Rômulo, na verdade, o Flamengo teve 2 histórias com o Al Hilal, né? Ah, é verdade. Que foi primeiro em 2019, que foi aquele Flamengo de 2019, que é um dos maiores times de todos os tempos, ganha o Al Hilal, e depois no Mundial de 22, que aconteceu em 23, o Flamengo faz um jogo muito duro, teve uns lances ali um pouco complicados, eu tô sendo irônico, né? O Flamengo mereceu perder aquele jogo, infelizmente. Em janeiro de 23, em fevereiro de 23, o melhor. Eu esqueci, eu acabei confundindo aqui, é verdade. Mas o Al Ahly é um time saudita que ficou famoso pela contratação do Neymar, né? Deve ter uns 2 anos, que no final das contas ele não jogou nem 20 jogos lá, enfim, não sei as estatísticas de cabeça, mas realmente foi muito pouco. Mas a Liga Saudita fez essa nova forma de organização com grandes jogadores, Cristiano Ronaldo, Neymar, enfim, uma série de jogadores, e hoje, inclusive, ou pelo menos na temporada passada, a Liga Saudita era transmitida em TV aberta aqui no Brasil, né? Não só na TV fechada, então ganhou uma visibilidade muito grande. E a Arábia Saudita, para quem não sabe, é um governo, e vocês vão saber falar isso mais do que eu, mas é um governo, é uma ditadura autoritária, né, marcada por violação dos direitos humanos, inclusive um incidente com um repórter na embaixada, né, em que esse repórter foi morto dentro da embaixada saudita, né, deve ter mais ou menos uns 4, 5 anos. E eles vêm com esse projeto chamado de, se eu não me engano, Saudi 2030, tem que confirmar direito o nome do projeto, eu só sei que é até 2030, de trazer a Arábia Saudita para grande palco, né, um grande palco de eventos mundiais e se aproximar cada vez mais dos países ditos aí do Ocidente cultural. Mas aí, essa introdução toda é para fazer uma pergunta para vocês. Né? Vocês acham que esse posicionamento da Arábia Saudita nos últimos anos é só uma extensão desse modo business ocidental, né, de grandes eventos e tal, muito famoso aí nos Estados Unidos, tem essa cultura, né, de promover grandes eventos, ou seja, é só dinheiro ou tem um projeto político por trás, um movimento político por trás do fortalecimento dessas ligas com dinheiro público? Quem vai responder primeiro? Eu acho que, na verdade, é o que se configura um projeto de poder, né? Que vai perpassar tudo isso, é o business, é o dinheiro, é a questão propriamente política, né? Tudo isso se junta. E a Arábia Saudita, por exemplo, como uma monarquia absolutista de caráter em que utiliza a Sharia, né? Que é uma interpretação um tanto quanto mais radical da jurisprudência islâmica, trazendo isso para o próprio entendimento das leis daquele país, a gente pensa que acaba contribuindo para que esse sport washing, né, essa lavagem da imagem, então, de uma sociedade por uso do esporte, significa, então, que nas massas, principalmente, vai acabando tendo, se não um esquecimento, uma dificuldade para entrar realmente essas questões que envolvem a violação dos direitos humanos, né? Em pleno século XXI, o que significa um país ser tão fechado no sentido dos direitos civis, políticos, sociais, né? É óbvio que a gente também tem que entender as peculiaridades históricas, culturais de um lugar. Mas quando a Arábia Saudita, que nem, não sei se foi o Rodrigo, acho que foi você mesmo, Rômulo, nessa introdução, né? Teve aquele caso do repórter, me esqueci o nome, não sei se você falou,
mas que era um repórter turco, se eu não me engano, né? Que ele é perseguido a mando de quem hoje governa a Arábia Saudita, que é o príncipe herdeiro, Mohammed bin Salman, e acaba, assim, sendo um assassinato com tons de crueldade absurdo. Acho que vale a pena também. O cara foi morto a golpe de espadas dentro da embaixada saudita, só para o pessoal ter um detalhe, né? E esses são os requintes de crueldade, né, Rodrigo? Falaram que teve o esquartejamento e etc. Então, assim, além de tudo, para, através dessa força, passar uma mensagem, olha, que a gente manda mesmo, mas a gente não deve esquecer que esse sport washing ele é, então, usado para suavizar essas imagens, né? A gente está falando de um país que, como o senso comum fala, tu fura um lugar, vem petróleo junto com dólar, todas as relações geopolíticas que a Arábia Saudita tem, não só com o mundo, mas principalmente Estados Unidos, hoje com países ali daquela região como o próprio Israel. Então a gente fala de uma estratégia de poder. O sport washing, como no caso da Arábia Saudita, é uma estratégia de poder. E a Liga da Arábia Saudita, ela sim se fez, né? Até fazendo uma digressão rapidinho, a gente também pode lembrar do que a China foi acusada de sport washing no passado. A gente pode lembrar do que no futebol também a Rússia, ela foi usada de um sport washing, e dentro desses exemplos, vejam como que a Rússia hoje, por causa de toda a questão geopolítica, é um país embargado em várias competições internacionais, né? É um país que, por exemplo, eu não sei se ainda, mas até pouco tempo, e aí, por favor, me corrijam, ou então o próprio ouvinte ele pode ir atrás dessa verificação total. Por exemplo, no tênis, os atletas, os tenistas russos, eles competiam sob bandeira da Associação Internacional de Tênis. Na Copa do Mundo, por exemplo, a FIFA, ela baniu a Rússia de competições, né? Então, assim, vejam como é que, na verdade, pela disputa do poder, o esporte também ele é usado através dessas estratégias para que os países, os estados, os governos, enfim, os grupos, né, também, a gente precisa falar de como que em alguns outros países, é o caso do Catar, se o Rodrigo Romulo pode comentar sobre isso. A gente também tem alguns fundos que se associam em torno desses projetos de poder, mas como que todos esses elementos se juntam e a gente vê que o esporte é utilizado, então, por toda essa disputa geopolítica que existe hoje no mundo. Rodrigo, quer complementar e falar do Catar também? Quero sim, só para complementar, e eu acho que entra uma nova roupagem aí também, Roberto, até pela questão do Mohammed bin Salman ser um cara jovem, né? Ele que hoje comanda, ele é o príncipe herdeiro, ele comanda a Arábia, né? E ele é mais jovem, então ele tem uma cabeça mais arejada, e provavelmente ele deve ter tido algum contato maior com o Ocidente do que até seus antepassados, e aí ele vem com um grau de refinamento para fazer esse sport washing, para colocar geopoliticamente a Arábia Saudita no cenário mundial como um player, né? Até um player global e não só regional ali no Oriente Médio. Até porque a gente está falando, por exemplo, se a gente parar para pensar que alguns eventos vão ser lá, né? Você pode ter, daqui a pouco, um mundial de clubes, alguma coisa nesse sentido. Se você vê que esses fundos que saem desses países, eles regam patrocínios no mundo. Como é que ficam as emissoras de TV, por exemplo, que recebem patrocínios desses fundos para falar alguma coisa sobre eles? Então, também é limpar, né, aquele, vamos dizer assim, aquele tecido sujo de sangue, né, que eles têm com a morte do jornalista e com outras questões, né, pelo fato deles serem uma monarquia absolutista em pleno século XXI, onde o próprio Roberto já citou, as questões dos direitos civis são restritos. Se não me engano, não tem nem 10 anos que a mulher pôde dirigir na Arábia Saudita, né? Isso é uma questão para o ouvinte ter uma noção de como é que a coisa lá andava muito lenta, né, nesse ponto dos direitos civis. E criticar, então, levou ao fato de um opositor, né, um jornalista que era de outra nacionalidade, o cara ser simplesmente morto com requinte de crueldade, né? E aí fica essa reflexão desse sport washing sendo usado para lavar essa imagem, refinar, né, colocar a Arábia Saudita como um player global, né, não só mais como um player regional, mostrar que eles não, entre aspas, podem se inserir nesses processos, né? Eu acho que o Bin Salman, a própria imagem dele de um cara mais jovem, mais refinado nesse sentido que os seus antecessores,
eu acho que isso força essa questão da imagem e colocar que eles estão preparados para essa questão dos desafios do século XXI. Então, eu acho que o sport wash aí veio dar a roupagem que eles queriam, né? E com bastante dinheiro sendo injetado aí. E antes de passar a bola para o Roberto, vou colocar mais um tempero aí nesse feijão. O Rodrigo mencionou o aumento das liberdades, né, concedidas principalmente às mulheres nos últimos anos na Arábia Saudita. E aí alguns analistas indicam que talvez esse protagonismo da Arábia Saudita nos esportes, né, colocou ali um monte de holofotes no país e aumentou a pressão sobre essas demandas. Então, esses analistas avaliam como um aspecto positivo. Afinal de contas, mesmo sendo um sport washing, acabou gerando aspectos positivos como mais liberdade para as mulheres, o que, na minha opinião, eu discordo, mas eu queria ouvir o Roberto também sobre isso. Rômulo, a gente sempre precisa analisar qualquer processo através da contradição, né? Então, assim, isso que você acabou de falar é um resultado da contradição. Isso pode ser um resultado de contradição. Então, assim, para você ganhar em alguma coisa, acaba abrindo mão em outras coisas e por aí vai, né? A gente tem no sport washing esse processo que pode ser visto como uma teia, né? Porque por mais que a Arábia Saudita, por exemplo, ela não tenha deixado de ser um governo autoritário, ainda que se faça também essas sessões, eu acho que a palavra certa é até mesmo essa, porque qualquer forma de, por exemplo, reivindicação seria duramente reprimida naquela sociedade, inclusive nas partes mais ocidentalizadas, qualquer sessão assim, de direitos, enfim, ela, na verdade, vai ser sufocada por outros processos, né? É o caso, por exemplo, da imprensa, como que a gente estava falando aqui antes, né? Então, essa teia, ela vai funcionar em torno do sport washing com o auxílio da imprensa, né? Como que algumas empresas se interessam pelo turismo, e a gente não está falando de uma empresa que vai abrir uma agência de turismo, a gente está falando de companhias aéreas internacionais, por exemplo, né? A gente está falando de relações de políticas públicas que muitos governos se associam a essas medidas, outros governos, na verdade, né, no plano internacional. Então, ainda que a gente possa olhar tudo isso pelo lado da contradição, o autoritarismo ele continua sendo parte do centro de governança de uma Arábia Saudita, por exemplo, justamente por ser uma monarquia absolutista e por tudo isso que a gente já falou aqui e por outras questões, né? Sobretudo no jogo geopolítico, naquilo que se envolve a Arábia Saudita como uma peça muito importante ali para aquela região. E te complementando, para a gente não ficar falando só da Arábia Saudita, eu queria falar do Catar também, né? Foi muito questionado a escolha do Catar para a sede de Copa do Mundo, primeiro por não ter tradição nenhuma no esporte, né? Esse era apenas um dos argumentos. Tem indícios de corrupção na escolha do Catar, mas, enfim, é um processo aí que está rolando na justiça. Mas a questão é, a Copa do Mundo do Catar tiveram algumas seleções que fizeram protestos, né? Então, por exemplo, eu trouxe aqui 2 exemplos, talvez o ouvinte tenha esquecido, né? Porque a Copa do Mundo foi um pouco traumática para nós do Brasil, né? Nunca vi volante querer atacar, enfim, deixa isso para lá. A seleção da Alemanha fez um protesto na entrada em campo, naquela foto oficial, tapando a boca, porque a Federação Alemã queria fazer uma homenagem à comunidade LGBT com uma braçadeira de capitão colorida escrita One Love, e foi proibida pela FIFA para não ter nenhum tipo de problema, né, com as leis lá do país sede, o Catar. E a seleção da Dinamarca, né, cujo patrocinador de material esportivo é o Hummel, é uma patrocinadora pequena, né, não faz o uniforme de muitas seleções, mas essa patrocinadora na Copa, como era a única seleção que ela tinha, era a Dinamarca, ela fez questão de fazer uma camisa toda vermelha, né, com o símbolo da Dinamarca e Hummel quase não aparecendo, e a justificativa era que eles não queriam aparecer numa competição em que milhares de pessoas morreram para que ela acontecesse, fazendo referência aí trabalhadores mortos durante o ciclo de 4 anos ou mais de obras aí para a Copa do Mundo do Catar. Né? Então, queria que vocês comentassem um pouquinho também sobre a questão do Catar, lembrando que o principal clube do mundo hoje, né? Eu sei que o Chelsea ganhou a Copa do Mundo, mas o clube hoje que vem jogando o futebol mais envolvente
é o PSG, e o PSG é patrocinado por um fundo de investimento do próprio Catar, né? Só não conseguiu ganhar do Botafogo, mas aí o Rodrigo vai comentar isso para a gente. Rômulo, essa questão do Catar, né? A gente teve muito problema com a questão dos trabalhadores, né? Nas vésperas da Copa, isso gerou uma série de manifestações do mundo, né? Preocupação com relação a isso, né? Teve essa questão também dos direitos civis, que para o mundo ocidental é uma coisa muito mais aberta, apesar da dificuldade, ainda tem dificuldade em determinados lugares, mais liberdade em um, menos no outro, mas no mundo islâmico isso não é um tema que é sequer debatido, né? É só a repressão. Então, dessas questões de direitos civis, né, desses temas relacionados a isso. Agora, a questão do Catar, né, chama atenção, inclusive, algumas posições que o Catar teve de naturalização de jogadores de futebol, né? Se eu não me engano, a gente estava conversando antes, falando sobre a questão acho que foi da seleção de futsal deles, que acho que quase todos eram naturalizados. Então, isso também houve essa questão também para reforço, né? Para tentar burlar o sistema, botar uma seleção forte, né? Eu acho que o Catar é um pouco diferente da Arábia Saudita. Eles vão tentar se colocar nesse processo, acredito, mais como um lugar de investimento, um lugar do futuro, um lugar para captar esses investimentos externos para lá, entendeu? Então, e tentar manter a sua imagem através dessa questão do esporte, né? E melhorar essa imagem também. Mas um pouco, eu acho que a pegada é um pouco diferente da Arábia Saudita. A Arábia Saudita tem coisas, acho que pretensões maiores que o sport washing dela. O Catar, apesar de ter realizado a Copa do Mundo, apesar de ter realizado, se eu não me engano, acho que foi uma COP que teve no Catar também logo depois, que é aquela conferência sobre o clima que foi lá. Sim, se eu não me engano, foi a COP 28. Isso, aí já dá uma dimensão também que eles estão alçando alguma coisa em termos globais, mas assim, não tem nem como eles competirem com a Arábia Saudita do lado, até por questão de tamanho, questão geopolítica, mas já estão se inserindo também, mas acredito mais num ponto de ser um lugar para investimentos internacionais. E aí a imagem trabalhada nesse sentido, uma questão um pouco diferente da Arábia, né? Eu queria falar... Roberto, só para você falar de duas coisas, o que você vai falar agora e um comentário que o Rodrigo fez, que eu não posso deixar passar, é o seguinte, que esses países têm uma estratégia de investimento, né? E justamente uma das análises que eu li sobre é que, na verdade, esses países não estão usando esses eventos como sport washing. Na verdade, eles estão usando esses eventos como vitrine, como um mercado imobiliário, um mercado de investimentos para milionários e bilionários, né? E, de certa forma, tem dado certo, né? Tem um projeto, vou colocar na descrição, não vou colocar na descrição não, porque eu não vou dar audiência para esse projeto, não. Mas se o ouvinte quiser procurar, NEOM, N-E-O-M, né? Que é uma cidade que está sendo construída do zero lá na Arábia Saudita, e a proposta é que seja uma cidade extremamente moderna, toda cheia de ar-condicionado, enfim, uma cidade do futuro, e atraindo investimentos de vários milionários. E quanto mais eventos, quanto mais times, quanto mais notícias envolvendo esses países, mais de vitrine em cima desses projetos aí de investimento e imobiliário. O que o Roberto acha disso, mais o que você ia falar também, Roberto, que eu te cortei. Então, até complementando isso que o Rodrigo estava falando, a gente tem no Catar uma monarquia que também é absolutista, assim, com algumas leves diferenças, talvez algumas aberturas um pouco mais para a sociedade catária, né? Isso não significa que eles pratiquem uma democracia plena, né? Mas daí essa diferença para a monarquia absolutista da Arábia Saudita. Mas quando a gente estava falando da questão das mortes, né? Olha só para vocês terem uma noção, e para a gente entender também como que é importante o papel da imprensa associado a essa questão do sport washing. A organização do evento, ela inicialmente admitiu 3 mortes de trabalho. Isso, por exemplo, foi divulgado por alguns grandes veículos de imprensa, como The Guardian, CNN, enfim. Posteriormente, foi admitido pela organização do evento mais de 30 mortes relacionadas à construção dos estádios. Depois a gente vai vendo que pessoas ligadas à organização do evento, como, por exemplo, o secretário-geral
da comissão, né, que organizava a Copa, ele vai admitindo que o número de mortos pode ter sido maior, algo em torno de 400, 500 trabalhadores aí ligados à infraestrutura inteira daquela organização, do Mundial, né? Aí quando a gente vai ver, o próprio The Guardian, que lá no início, né, ele dá voz para divulgar 3 mortes a partir daquilo que o comitê da organização da Copa entendia como o que ocorreu, o próprio The Guardian, ele vai admitindo que, na verdade, entre a década de 10 e a década de 20 desse século, a gente tem um número aí de mais de 6 mil trabalhadores que morreram. Desses 6 mil trabalhadores, eles vão contabilizando o número de imigrantes. Mas aí tem 2 problemas. Uma grande base da força de trabalho dessas sociedades, pega da sociedade do Catar, até mesmo da Arábia Saudita, mas eu acho que essa particularidade do Catar, ela é maior, né? Essa grande base da força de trabalho é de imigrante, né? Inclusive, essa base trabalhou na projeção da infraestrutura para o próprio Mundial, seja estádio, seja outras questões, que a gente que teve os nossos grandes eventos aqui, a gente também sabe, né? São as aberturas das grandes vias, a cidade ela vai sendo, vai virando um canteiro de obra mesmo. A gente viu isso no Rio de Janeiro, que é daqui do estado onde a gente fala. Né? A gente teve antes a gente teve PAN, antes a gente teve depois a gente teve Copa do Mundo, Olimpíadas, então a gente viu como é que o Rio de Janeiro ele passou por um processo muito, muito profundo, e que aí também, dentro da contradição de toda essa organização, a gente sabe no que se sucedeu, muitos casos de corrupção, enfim. E aí você falou, né, da questão desse empreendimento. Eu acho que quando a gente está elaborando essa questão aqui sobre o sport washing, qual é a sensação que dá? Que o sport washing ele acaba sendo associado a uma abertura desses países como se fosse realmente um convite para o Ocidente fazer os investimentos, seja na casa do turismo, seja na casa da aplicação de fundos, etc, etc, etc. Né? Então, essa estratégia de poder, isso tudo a gente está elaborando aqui agora, né? Essa estratégia de poder que perpassa pelo sport washing, ela tem a intenção de se abrir para o Ocidente. Vou voltar ali quando a gente estava falando da China. Eu sei que a China não é o foco aqui, e eu sei que a China, por exemplo, ela envolve uma outra complexidade de situação. Mas quem que não queria ver, por exemplo, um jogador brasileiro, sei lá, um Oscar, que foi uma grande revelação das últimas décadas do futebol brasileiro, jogar na China, sendo que tinha até canal pago grande, que transmitia o campeonato chinês. Então, assim, isso é um convite para esse mundo ocidental, que por algum tempo, né, por algumas décadas, ou então por que algumas pessoas também falam como alguns séculos, que foi esse lado ocidental, obteve uma hegemonia muito grande das relações políticas e econômicas do planeta, do sistema mundo como um todo, para esse lado ocidental ele acabar se integrando de alguma forma através do comércio, enfim, com essas outras regiões do planeta. Só uma última observação aqui, é muito interessante, a gente está falando do Catar, né? O presidente do PSG, ele é catari. O presidente do PSG, ele também é vice-presidente da Federação Asiática de Tênis. Então, olha como é que as redes, elas são muito amplas. E aí, daqui a curiosidade, quando a gente fala do Catar, a gente tem dificuldade de falar Ásia. A gente fala, geralmente, Oriente Médio, né? Mas aí só para a gente ver também como que aquele Oriente Médio ali está situado numa região que a gente pode entender como Ásia, e aí a denominação dessa região, ela também advém de vários debates das ciências sociais, da geografia, enfim, só para vocês verem como que em torno de uma palavra é construída um monte de ideia, e as coisas elas são aplicadas conforme os interesses de poder mesmo daqueles que estão dominando em determinado momento. E não deixa de ser também, Roberto, um tipo de soft power, né? Afinal de contas, a China, naquele momento lá no início da década de 10, quando ela começou a contratar esses jogadores e esses times super campeões, que inclusive o time do Hulk, do Oscar, que eu acho que era o Guangzhou Evergrande, chegou a ser bicampeão lá da Liga Asiática e ele desapareceu, né? Ele foi descontinuado, mas enfim, isso é outra história. Mas o Rômulo, rapidinho. Tu falou uma palavra maravilhosa, que é a questão do soft power, né? O soft power, por exemplo, dos Estados Unidos para a nossa sociedade, talvez ele é tão forte que ele até não é percebido. Mas pega, por exemplo, uma Rússia.
A Rússia tem uma dificuldade de soft power muito grande, mas hoje a gente está vendo um contexto de conflito global que a gente entende o seguinte, a Rússia ela pode ter uma dificuldade de soft power, mas ela no hard power lá, né, em outras questões, ela tem uma influência muito grande. A gente está falando de guerra, né? Então esses países, eles tentam mesmo confluir essa questão do hard e do soft. O sport wash é uma forma de soft power, sim. Não, exatamente. Aí, complementando esse soft power, acaba sendo uma ferramenta nova para esses países, né? A China tentou, a Coreia do Sul é um exemplo de sucesso, mas aí não é no campo esportivo, é no campo mais do audiovisual, né, do entretenimento. Então, acaba uma tentativa desses países não só de mudar a imagem deles perante o mundo, mas também de ganhar dinheiro, né? A gente não pode deixar isso de lado. Bom, pessoal, eu acho que para o bloco 1, para falar de questões mundiais, está de bom tamanho. O ouvinte aguarde que no bloco 2 a gente vai voltar com casos mais antigos aqui do Brasil e da América Latina como um todo. Fica aí que a gente já volta. Fala, galera, estamos de volta para o bloco 2 e vamos continuar falando de sport washing, só que a pegada agora é falar mais do sport washing no passado, né? Então, discutir aqui exemplos antigos, quando que a gente tem um registro aí, claro, desse sport washing na história e puxar alguns exemplos aqui mais da América Latina e focar também no Brasil. Vou começar com o meu amigo Roberto. Roberto, o sport washing ficou claro aí para os ouvintes que não é uma coisa atual, apesar de ser um tema aí atual, né? Ele está com uma roupagem diferente, mas ele sempre existiu, como o Rodrigo também disse. Queria que você trouxesse para a gente aí alguns exemplos, desse um panorama do sport washing no recorte temporal que você quiser. Eu acho que a gente tinha conversado, né, desde o início do século XX, mas aí fica contigo, meu amigo. Rômulo, ser um tema muito forte do tempo presente não significa que a gente não possa fazer um recorte moderno sobre ele, né? Moderno no sentido a partir de um período específico, não moderno necessariamente de um presente, moderno de uma era, né? Embora se a gente fosse até mesmo lá atrás, a gente poderia falar assim também, mas uma Atenas, na antiguidade, quando ela realizou uma Olimpíada, ela também queria ali a sua demonstração de poder, né? Mas pela ausência de algumas coisas que tornam esse tema realmente mais complexo, eu acho que o que a gente pode falar é a partir desse recorte mais moderno. Então a gente pega ali aquele período de final do século XIX para século XX e a gente começa a falar que desde um período já passado, a gente via algumas observações, algumas referências do sport washing. Por exemplo, as Olimpíadas de Berlim, em 1936, na Alemanha nazista, né? A gente tem na década de 70, no final, em 78, a Copa do Mundo na Argentina. A gente teve também um mundialito, se eu não me engano, realizado no Uruguai, também na década de 70. A gente tem, de novo, nas Olimpíadas, olha só como é que extrapola da questão do futebol, né? Nas Olimpíadas de 80, a Olimpíada de Moscou, a União Soviética, ela também tentando mostrar uma espécie de modernização do regime socialista daquele período. As Olimpíadas de 80, né, em Moscou, que foram boicotadas pelos Estados Unidos, e depois as Olimpíadas de Los Angeles, de 84, ela foi boicotada pela União Soviética e ela também foi uma resposta ideológica dos Estados Unidos nesse contexto do que a gente já pode entender como essa fase moderna do sport washing. A gente estava conversando, o Rodrigo vai explicar isso também, a questão de como que na sociedade italiana o futebol ele também é utilizado pela realização de lavagem de dinheiro nos anos 80. A gente tem a questão do caso da sociedade colombiana, a própria sociedade brasileira, quando envolve o futebol e os bicheiros, enfim, acho que são muitos casos e a gente pode passear por muitos deles aqui, inclusive muitos desses que estão próximos de nós, né? Não só de sociedade brasileira, mas também de sociedade latino-americana. Em relação a essa questão do sport washing, né, eu vejo lá como Roberto, a gente fazer um recorte lá do início dos anos 20, a gente acabou não citando, o Roberto passa batido, mas o bicampeonato mundial da Itália, 34-38, sob o regime fascista, né? Então já começa ali essa questão do futebol mesmo, sendo utilizado como instrumento de propaganda, como instrumento político, como instrumento de geopolítica, inclusive, né? E a gente perpassa, vendo os casos interessantes, né? Eu acho que vou dividir em algumas partes aqui para a gente falar, né? Na verdade, desde o Pelé parando guerra, né? Então isso é uma outra coisa também
que a gente tem que falar do nosso futebol, do encantamento do nosso futebol, mas esse sport washing, né, o Pelé no mundo, o Pelé como um grande embaixador dessa coisa do Brasil, né? Mas isso aí vai ser um tema, daqui a pouco a gente aprofunda mais sobre isso. Passando, né, e aí é o caso que Roberto citou, e acho interessante o ouvinte falar, vamos parar um pouco e aprofundar nele, que é o caso que a gente tem nos anos 80. Para quem hoje escuta o podcast, geralmente é mais novo, deve ter nascido dos anos 2000, né? Não pegou muito. O que é o campeonato inglês hoje para nós, ele era, na verdade, lá nos anos 80 e 90, era o campeonato italiano. Né? O campeonato italiano, por muito tempo, foi o campeonato mais forte ali dos países da Europa, com o número de times mais fortes, né? Inclusive. E esse campeonato italiano, durante muito tempo, ele ficou ali no auge, levava os craques, inclusive do Brasil, Sócrates, Zico, Júnior, né, e outros, foram jogar na Itália, e no campeonato italiano, que era o grande sonho assim, do jogador que, quando saía do Brasil, ia jogar numa liga forte, ele queria jogar no campeonato italiano. E a gente fala, tem que abordar que o campeonato italiano, durante os anos 80 até ali parte dos anos 90, ele foi regado com dinheiro da máfia, né? Da máfia italiana. Especialmente o grande campeão ali, que é o time que encanta, que tem 2 brasileiros e mais um argentino ali desconhecido chamado Diego Armando Maradona, né? Que vai jogar pelo Napoli, né? Um time do sul da Itália, um time de uma região onde a máfia controlava praticamente a vida do cidadão e que injetava dinheiro dentro do clube. Né? Então, assim, a gente tem que falar também sobre essas questões, porque a máfia lavava dinheiro, outras empresas também estavam controlando ali o futebol italiano, né? E era interessante a gente também abordar esse aspecto, né? Um pouco diferente desse questão do sport washing, mas também como esses agentes controlavam o futebol, lavavam dinheiro dentro do futebol e como o futebol sempre teve essas relações escusas. Isso é interessante a gente notar. O futebol sempre teve. Não é de hoje. Né? João Avelange, que foi presidente da FIFA, que é brasileiro, João Avelange sempre teve acusações de ter ligações com regimes autoritários, com governos corruptos. Não é à toa que o nome do estádio Newton Santos hoje, ele era João Avelange, e devido às denúncias de todas essas relações escusas do João Avelange, tanto quando ele estava na CBD, né, que era a Confederação Brasileira de Desportos, que hoje é a CBF, quanto depois na FIFA, levaram a retirar o nome dele da homenagem ao estádio, tá? Por conta dessas relações escusas. Então, desde o Avelange, a gente está falando de mais de 50 anos atrás, a gente está falando que o futebol tem relação escusa com o mundo inteiro, né? Com setores não muito, vamos dizer assim, com setores das sociedades não muito bem quistos, né? Mas que tinham ali uma certa interferência nesses aspectos. E eu vou passar para os meus colegas também para eles falarem um pouco sobre esse assunto. Daqui a pouco a gente volta de novo para abordar outros casos desses daí. Ainda falando de Copa do Mundo, antes de passar a bola para o Roberto aí, eu queria citar a Copa de 78, né? Óbvio que foi na Argentina, como campeã a Argentina, que tinha aí um grande time. Eu não era nascido, mas me interesso muito pela história das Copas, né? Mas tem algumas questões polêmicas, no mínimo polêmicas aí nessa Copa, porque no final ali quase um quadrangular, né? O Brasil estava na frente, e a Argentina, para conseguir a vaga para a final, teria que golear o Peru na última rodada desse quadrangular. Pelo menos aí 5 gols, se eu não me engano. E aí nesse jogo, né, antes do jogo, o Videla, né, que era o ditador argentino, fez uma visita ao vestiário do Peru. O goleiro peruano também foi acusado de uma atuação bem, no mínimo, estranha, né? E no final das contas a Argentina ganhou de 6-0, o que não é um placar hoje, né? Poderia acontecer também. Sempre a seleção da Argentina foi sempre muito mais forte que a do Peru, mas o momento específico, as circunstâncias específicas foram bem, bem questionáveis, né? E no final das contas a Argentina acabou levando esse caneco aí e serviu como propaganda também política para o governo. E antes de passar a bola para o Roberto, tem uma questão muito interessante da Copa de 70, né? A seleção de 70 também, em alguns momentos, foi sequestrada ali pela ditadura no Brasil, criando jingles, enfim, músicas ali para tentar conectar a seleção com o povo, né? Tanto que as músicas que eram cantadas na época, hora ou outra, voltam
em períodos de Copa do Mundo, tamanha a popularidade delas, né? E aí muito se questionou o papel de alguns jogadores na Copa de 70, a passividade, na verdade, em relação a esse sequestro, e, obviamente, o mais criticado era o Pelé. E ele, né, passivo, apertou a mão de presidente, todo mundo fazia essas críticas, comparando com outros ícones, né, do futebol sul-americano, que sempre batiam de frente, e mundial também, como o Cruyff lá na Holanda. Mas recentemente, até conversei com o Roberto uns anos atrás, quando esse documentário foi lançado, um documentário na Netflix, na época do Pelé vivo ainda, falando sobre o Pelé, e juntando, né, os colegas dele de Santos para um churrasco, num quintal de uma casa simples lá em Santos, e eles batendo papo e revivendo memórias. É até muito interessante o ouvinte que quiser buscar esse documentário aí. E aí, em algum momento, esse assunto surge, o Pelé nunca tinha comentado sobre, e ele comentou, olha, gente, vocês queriam que eu fizesse o quê? Eu sou negro, né? Então, eu numa sociedade... Não, ele não falou, ele não fez esse complemento, eu que estou fazendo aqui. Mas numa sociedade extremamente racista, como é do Brasil até hoje, e mais ainda nos anos 70, talvez se ele se posicionasse de uma maneira muito forte, iam dar um jeito de enterrar a carreira dele, ou sumir com ele, não sei. O medo que passou na cabeça do Pelé e realmente o ponto de vista bem interessante que ele trouxe. Bom, Roberto, se quiser comentar, fica à vontade. Se quiser trazer outros casos também, é contigo. Eu falo sim, mas o Rodrigo ele vai fazer um complemento agora. Só um parêntese, Romulo. Quando você abordou, voltando um pouquinho da seleção na Copa de 78, tem algumas coisas que chamam a atenção. Inclusive, nesse livro Futebol ao Sol e à Sombra, ele traz isso. Primeiro, a recusa do Johan Cruyff, que era o maior jogador do mundo na época, em jogar a Copa do Mundo por estar num lugar que era a sede, né, o local sede, que era a Argentina, está vivendo um regime autoritário sobre acusações de violação de direitos humanos. Então, ele se nega. Isso, assim, é de uma postura... Provavelmente era o melhor do mundo na época, né? Isso era de uma postura, né, louvável do Cruyff, e quem sabe da história do Cruyff sabe que ele era um cara coerente, inclusive, com as ideias dele em relação a isso. O segundo aspecto que esse livro também traz é uma coisa fenomenal. Um militar, um pouco antes da Copa, foi criticar os gastos que estavam sendo, segundo ele, excessivos com relação à sede da Copa, né? Isso também não é uma coisa tão atual. Você vê que no Brasil de 2014 a gente teve discussões sobre isso, na Argentina em 78 teve. Esse militar teve a sua casa explodida, ele era um general do exército. Explodiram a casa dele, no dia seguinte veio um outro militar falar o seguinte, olha, ele não tinha nada que estar comentando sobre esses assuntos, ponto, prensa, entendeu? Para você ver como é que foi o nível da seleção da Copa da Argentina. E o terceiro é que o goleiro da seleção peruana, ele era argentino naturalizado peruano, que acho que piora mais ainda a situação da questão do jogo, né, em si, e da provável ou possível manipulação daquele resultado que tirou o Brasil da Copa sem o Brasil ter perdido um único jogo. O Brasil não perdeu o jogo da Copa de 78, tá? Ele foi eliminado sem ter perdido o jogo por conta da fórmula que ela foi colocada lá e que cumpriu o seu papel, que levou a Argentina a ser campeã, que é o que eles queriam. De novo, a gente entra com o futebol Washington. E o que o Roberto falou lá atrás, para o ouvinte entender, é que aquele cidadão lá, médio, ele não está preocupado com essas questões do poder, tá? Ele foi lá comemorar que a Argentina foi campeã. Então, para ele, é mais importante que o Burachanga tenha feito o gol, né? Do que saber quem era que estava sendo torturado dentro dos porões na escola da mecânica da Armada na Argentina. Então, assim, isso, de certa forma, tem impacto. Como a gente vai voltar aqui, eu vou passar a bola para o Roberto, essa questão do Pelé, o Pelé sendo sequestrado pela ditadura, né, a imagem dele, mas ao mesmo tempo ele surfando dentro daquilo ali, talvez até questionando se ele seria o Pelé realmente se ele tivesse batido de frente. Uma outra questão interessante que a gente pode colocar também é os ouvintes que são mais jovens, o futebol não nasceu nos anos 2000, né? Então, assim, antes de falar em Cristiano Ronaldo e Messi, existiam dois personagens do futebol que, para mim, são diametralmente opostos e que, inclusive, disputam, na minha visão, o cargo de maior personagem do futebol. E, para mim, o cargo de maior personagem do futebol, que não é o cargo de ser o melhor jogador de todos os tempos, mas o maior personagem da história do futebol, para mim, que é o Diego Maradona, inclusive com opiniões bem contrárias ao do Pelé, sempre se posicionando ao lado dos que mais sofriam, vamos colocar dessa forma, né? Mesmo com todos os seus problemas ali. Passa a bola agora para o Roberto. O Rodrigo ele foi perfeito em tudo que ele colocou, e no início também da fala dele, teve uma hora que ele falou do momento em que o Pelé para uma guerra, né? E são vários os causos da história do futebol que envolve o Pelé.
E existem coisas que eu acho que, por mais que tu queira duvidar, por exemplo, assim, se é ou não é verdade, a vontade é que seja verdade mesmo. Aquelas histórias que a gente já ouviu, pô, o Pelé uma vez foi expulso de um jogo, tiraram o juiz de campo, mas pro Pelé voltar, né? Então, assim, eu tô falando isso para complementar também com o que o Rômulo falou sobre a força de não só um jogador, mas como um futebol que faz parte da identidade do povo brasileiro, do Brasil enquanto nação, né? Essa semana, a gente está gravando hoje no dia 16 de julho. Nessa semana, ontem, no caso, se eu não me engano foi ontem, no dia 15, o Trump, não sei se foi ontem, mentira, gente, não foi ontem, foi no dia da final do Mundial da Copa do Mundo de Clube, foi no domingo recente. O Trump, ele fala sobre o Pelé, né? Quando ele viu o Pelé jogando. Olha, se é que o Brasil tem alguma forma de soft power, eu não tenho dúvida nenhuma, uma dessas formas de soft power é a camisa amarela. Eu gosto de acompanhar alguns canais de viagem, esse pessoal que faz viagem no mundo inteiro e grava, né? A gente vê quem não viajou, né, para vários lugares, mas hoje, democraticamente, o YouTube ele permite ver. Quando tu fala que é Brasil, automaticamente vem uma resposta em torno do futebol, ou então em torno de um jogador, né? Então, o futebol brasileiro, e personificado na imagem do Pelé, ele é muito forte diante disso tudo. E o Pelé, de novo, ele foi um ser em contradição, né? Porque ele foi o cara que definitivamente, a gente teve outros anteriormente, né? Foi o caso de Garrincha, de Didi, enfim, vários outros jogadores históricos, né, do futebol brasileiro. Rivelino, contemporâneo a Pelé, Sócrates, um pouco posteriormente, Zico, enfim, vários. Mas o Pelé, ele é essa personificação tanto quanto contraditória, principalmente quando a gente coloca em comparação essas duas figuras, como o Rodrigo fez com o caso de Maradona, né? O Maradona que, em 86, ele faz 2 gols contra a Inglaterra. Um desses gols é um dos gols mais bonitos de todas as histórias da Copa, e outro é a mão de Deus, né? La mano de Deus, que fica conhecido como uma espécie de deboche. Por quê? Porque a Argentina, anos antes, ela passa pela Guerra das Malvinas, né? Então a soberania argentina não somente foi contestada, mas muitos jovens daquela sociedade, já pauperizada pela questão da ditadura, vieram a falecer em combate nas Maldivas, nas Malvinas. Então, aquilo quase que foi um ato de rebeldia, de resistência, e vocês ganharam a guerra, como se fosse assim Maradona dizendo, né? Mas a gente ganhou isso daqui também, que nos importa muito, e agora a gente está vingando os nossos com um gol de mão aqui em cima de vocês. Só falta ele xingar os ingleses ali, mas que na verdade aquilo ali foi um grande deboche. E são essas grandes histórias que o futebol é feito. Dentro dessas grandes histórias, hoje, repito, que a gente está gravando no dia 16 de julho, faz 75 anos que o Brasil perdeu para o Uruguai dentro do Maracanã, aquele evento que ficou conhecido como o Maracanaço. E aí eu me lembro de um antropólogo brasileiro, que é o Roberto da Mata. O Roberto da Mata, assim, ele flutuou por vários tipos de estudos também, né? Uma das análises que o da Mata faz é sobre o futebol brasileiro. E o da Mata, ele meio que dá a entender que a derrota ali, né, do Maracanaço, e toda a forma que ficou entendido que o Brasil jogava futebol, aquele jeito meio alegre, porém que fracassou em 50, é meio que uma forma da gente entender uma espécie de mito fundante da sociedade brasileira. Então, daí mais uma contradição. Pô, tu joga alegre tal qual você vive, embora o futebol lá no início, ele é no esporte da elite, com muita dificuldade, com muito enfrentamento. O negro, o pobre, o operário foi lá, venceu, ele entrou no futebol, mas aí fracassou em 50, né? A gente vai vir a ser campeão do mundo pela primeira vez em 58, bicampeão em 62, e em 70 a gente tem uma das grandes seleções, né, um dos grandes times da história do esporte coletivo, não só do futebol, que foi a seleção de 70. E como, se eu não me engano, não me lembro mais se foi Rômulo, se foi Rodrigo, que usou a palavra sequestro, né? Aquela seleção, de alguma forma, também foi sequestrada pela ditadura. E no momento em que a gente vivia um dos piores momentos da história daquele regime.
né? Que era um momento em que realmente, depois do AI-5, a perseguição, as formas de violência diversas, elas estavam muito à tona, né? Ou melhor, muito a pino, estavam acontecendo de uma forma muito grande naquele período. E o futebol, a seleção brasileira naquele período, é utilizada também como, de uma forma consciente ou de uma forma inconsciente, eu acredito que dessas duas formas, tá? De uma maneira para, assim, calma, assim, vamos botar as coisas por debaixo do pano e vamos seguir adiante. Só mais uma coisa, diante de tudo isso, nós três aqui, eu acho que eu sou o mais novo, depois vem o Rômulo e o mais velho de nós três é o Rodrigo. Eu não sei se o Rodrigo não viu a seleção de 82, né? Mas o que eu tenho certeza que ficou na nossa mente e que também muitos ouvintes eles já escutaram falar sobre, não é somente sobre a forma que jogava a seleção de 82, é a forma que a sociedade brasileira tinha uma esperança de viver melhor a partir da vitória de um futebol não somente, né, propriamente vitorioso, mas feliz e alegre, bem jogado, que aquela seleção ela reproduzia. E em 82 a gente está falando já de um período daquilo que ficou conhecido como a abertura, a transição da ditadura. Então, para os nossos pais, que a gente escutou eles falando isso, ou pessoas, né, da geração dos nossos pais, aquela seleção de 82 não era só a seleção de ganhar, era a seleção de um respiro, sabe, do ufa, agora eu vou poder ser adolescente, começar a minha vida adulta, numa rua em que eu posso estar ali, posso estar comemorando, posso estar me reunindo entre os meus, feliz, alegre, daquela forma que o futebol brasileiro ele sempre se apresentou, né? Então são muitas coisas em que a gente se apega diante de todo esse processo. E aí sim, para eu passar a palavra, a gente está numa semana em que um novo diretor da base do futebol do Flamengo, um português que eu não recordo o nome, mas associando a sua experiência de vida, ele vai e me fala que o Flamengo, assim, o desejo de fazer outras experiências de investigações de jogadores no mundo se dá porque na África a gente tem os jogadores mais fortes fisicamente. Na Europa, aqueles jogadores que mais conseguem pensar. Então isso é um absurdo, né? Essa aspas dele, isso é um absurdo. Em pleno 2025, um sujeito que vem da Europa, ele está encarnando toda essa forma de você olhar para não só para uma prática esportiva, mas para pessoas que têm a ver com um racismo lá do século XIX, né? De um racismo científico lá do século XIX. Né? Então, assim, como que, por mais que a gente avance no tempo, e a gente tenha vários elementos aí para disputar a estrutura de poder de toda uma sociedade, como a gente falou do sport washing, existem muitas contradições ainda que nos fazem ainda estar parados ou ao menos precisar avançar mais em algumas reflexões. Uma fala como essa não pode ser admitida em hipótese alguma. No mínimo, ela precisa ser muito bem repreendida. Eu, como torcedor desse time, né, do Flamengo, que é um time um tanto quanto popular, não só do Brasil, mas da região, eu me sinto extremamente ofendido, eu me sinto extremamente... eu fico puto, a gente tem que ficar puto e se posicionar contrário com uma atitude como essa. Roberto, só um parênteses assim, bem específico. Eu não sei se os deuses do futebol, ou Deus, ou quem quer que seja, mas os dois maiores personagens do futebol, um é índio e o outro é negro. Então, assim, só para reflexão do que esse diretor do Flamengo falou, só isso. Os deuses do futebol nos ajudam nessa explicação. Mas eu vou puxar um outro assunto, mas só para arrematar também, eu acho que a gente não deve só colocar a culpa nele, não. Na última Copa do Mundo, a Copa de 2018, na verdade, que a gente foi eliminado pela Bélgica, esse assunto entrou em pauta, porque toda vez que o Lukaku, né, que é um jogador belga, forte, tem, sei lá, 1,90, pegava na bola, ele era o forte. Ele era, sei lá, ele só fazia jogadas de força, de velocidade. Toda vez que o De Bruyne pegava na bola, que era aquele clássico europeu, né, bem branquelo, ele era o inteligente, o articulador. E aí tiveram muitas críticas em relação a isso, porque afinal de contas o Lukaku pensava o jogo tanto quanto os outros jogadores da Bélgica, e isso acabou virando um tema de debate aqui no Brasil devido aos comentários dos nossos comentaristas e narradores lá na Copa de 2018. Né? Ô Rômulo, lembrar de Ronaldinho Gaúcho, né? Que o Rodrigo falou dessa questão do Pelé, eu até anotei para falar que eu esquecia. A nossa geração viu o Brasil jogar contra o Haiti, no Haiti que estava em guerra, no Haiti que estava ocupado pela ONU.
Assim, a gente viu a seleção brasileira ser levada para o estádio em tanques de guerra, assim, isso. E que o final do jogo, as pessoas arrancaram até o short do Ronaldinho Gaúcho. Todo mundo ficou pelado, só faltou cueca. Loucura, né? Loucura. Mas mudando um pouquinho de assunto, para voltar aqui para a nossa temática do sport washing, eu, mais ainda nesse assunto de seleções, queria puxar o Rodrigo para essa conversa, porque isso não aconteceu só com a seleção do Brasil, né? A seleção do Brasil, da Argentina, vocês deram exemplos aí de apropriações de governos autoritários, né? De ditaduras. Mas aconteceu um processo também na nossa vizinha, aqui na Colômbia, da seleção e principalmente a partir de clubes, né, mais locais, serem apropriadas pelo poder paralelo, né, pelos narcotraficantes. Queria que o Rodrigo comentasse um pouquinho sobre isso, com exemplos. Rômulo, a Colômbia, para o ouvinte aí mais novo, ela viveu um processo, ela pega ainda um rescaldo, alguma coisa hoje, mas bem menos do que esse grau de violência que a Colômbia viveu, acho que seu ápice nos anos 80 e 90. Né? E a Colômbia, ela tem algumas questões aí bastante interessantes dessa relação narcotráfico-futebol, né? Inclusive com lavagem de dinheiro, né? Interferências, inclusive em arbitragens. Num dos episódios bastante interessantes, para quem tiver curiosidade, é Eurico Miranda, que foi grande dirigente do Vasco aí dos anos 80, 90 e 2000, né? Eurico Miranda, nos anos 80, consegue anular um jogo contra, se não me engano, acho que é o América de Cali, da Colômbia, por conta da interferência em cima dos árbitros. Então, assim, só para um pouquinho da dimensão do que era. Então, você tinha o Pablo Escobar, né, o Pablo Escobar era de Medellín, então ele interferia no time lá, num dos times de Medellín, patrocinava o Atlético Nacional, né? Por outro lado, o cartel de Cali era o América de Cali, que era o chamado Barão Rojo, inclusive ficou fora de competições anos por conta de ter sido comprovada a existência de dinheiro do narcotráfico dentro do time, né? Então a Colômbia ela teve isso muito forte, né? A ponto de, só para vocês também terem uma ideia, a Colômbia seria a sede da Copa do Mundo de 86 e devido ao seu grau de violência tá tão elevado, a Colômbia perde a sede da Copa do Mundo, tá? Ela perde e a sede volta, e aí quem consegue num acordo lá fazer realizar a competição é o México, né? Então a Colômbia perde devido a esse grau de violência. Então, de novo, a violência, narcotráfico, sociedade colombiana e futebol, né? E um outro caso também de curiosidade para o nosso ouvinte é na Copa do Mundo de 94, ainda com esse problema grave do narcotráfico, tem um jogador da Colômbia que ele faz um gol contra. O nome ele era um garoto na época, eu tinha 23 anos. O nome dele era Gabriel Escobar, e eu lembro disso que foi um dos casos que me marcou assim, logo que eu estava começando a assistir futebol. Eu tinha 8 anos na época. Ele faz um gol contra. A Colômbia era apontada por muitos como a favorita a ganhar a Copa de 94, inclusive pelo Pelé. Tá? A Colômbia tinha uma seleção muito boa. Para também quem tiver curiosidade, a Colômbia, ela, antes da Copa, ela goleia a Argentina dentro do Monumental de Nunes. E a Argentina tinha uma seleção muito boa. A Colômbia vai com um resquício do que tinha em 90. Uma seleção muito boa, com Valderrama, Rincón, Asprilla e muitos outros, assim, seleção boa, mas que fracassa na fase de grupos, inclusive perdendo para uma Romênia do Raj, sendo goleada, na verdade, para uma Romênia do Raj. E aí, num desses jogos na fase de grupos ali, esse zagueiro, Gabriel Escobar, ele faz um gol contra. E aí, paz, meu ouvinte, quando ele volta para a Colômbia, ele é assassinado com 23 tiros numa saída de uma boate. Então, assim, de novo, o narcotráfico influenciando e a violência, né, passando pelo futebol colombiano. Então, assim, a Colômbia viveu esses aspectos dentro do futebol muito forte. Principalmente que o futebol também não pode ser colocado como algo estanque da sociedade. Então, a sociedade colombiana vivia aquela violência extrema e o futebol também viveu tanto a violência quanto a questão do dinheiro, a lavagem de dinheiro proveniente do narcotráfico. Então, tudo isso está ali dentro, né, desse aspecto, e é um dos causos aí que a gente está contando aqui, né, sobre o futebol. Só para antes de passar a bola para o Roberto, o Atlético Nacional chegou a ganhar uma Libertadores, né, em 87, e o América de Cali foi o maior campeão colombiano na década. Né, na década de 80 ele chegou a ganhar 6 campeonatos, né, se eu não me engano. Então, realmente, o dinheiro do tráfico foi aí talvez o grande motor da ascensão do futebol colombiano nos anos 80, e isso chegou na seleção também, que chegou na semifinal de Copa América, que até então nunca tinha conseguido chegar tão longe,
na Copa do Mundo passou a ser presença recorrente, né? E isso influenciou bastante. Mas, como a gente já está gravando aqui um bom tempo, e a gente separou para o final aqui um assunto também que dá bastante confusão, bastante causos aí para contar, eu queria que o Roberto puxasse esse assunto, que é a questão contemporânea ali, a violência e os narcotraficantes na Colômbia. Aqui no Brasil, a gente tinha um movimento paralelo, parecido, né, na questão da violência, mas não se envolveu com drogas num primeiro momento, era mais jogos, que é a questão do jogo do bicho, né, que já influenciava futebol e samba há décadas, mas foi nos anos 80 realmente que eles colheram os frutos ali de toda os campeonatos vencidos, tanto no samba quanto no futebol, todo o carisma por trás dessas figuras, né, tomou uma proporção nacional, antes era mais localmente ali, né, e eu queria que o Roberto comentasse esse assunto aí pra gente. Ô, Rômulo, e de novo a gente tem na personificação de uma figura, né, muito conhecida no Rio de Janeiro, que era Castor de Andrade, é um contraventor. A palavra contraventor também é ótima, né, com toda a ironia no mundo, porque ela esconde uma quantidade de crimes que determinada pessoa vem cometendo, né? Na verdade, a gente sabe também que essa tipificação, né, do contraventor acaba servindo também para outras esferas da sociedade, para a construção de outras relações, né? E o Castor era um cara associado ao Bangu. Então, a gente vê na questão do Rio de Janeiro como que crime, como que futebol também tiveram essa passagem, né? Sobretudo na questão da própria FERJ, da Federação de Futebol do Rio de Janeiro, e que talvez no final dos anos 80, 90, também ali legaram a outras figuras, como o que o Rodrigo já falou, de Eurico Miranda, o Caixa d'Água, né? Lá também foi presidente da FERJ, mas ele era oriundo da região de Campos, e por algum tempo também ele liderou o time do Campos do Goytacazes. Enfim, como que o Rio de Janeiro, ele acabou, né, Rodrigo, tendo também um pouquinho dessa herança. Eu acredito que nisso daí o Rodrigo ele pode até contribuir também, falando mais dessa associação, de como que, saindo de ditadura, futebol e a própria contravenção na figura dos bicheiros se associaram nesse processo. Eu queria que o Rodrigo falasse dessa questão do Bangu, mas também comentasse que não era restrito ao Bangu, né? Todos os clubes do Rio de Janeiro tinham algum tipo de relacionamento, né, com os bicheiros. O Rômulo e Roberto e caro ouvinte, o jogo do bicho ele interferiu muito no Rio de Janeiro. A figura mais emblemática é quem o Roberto falou, era o Castor de Andrade, ou conhecido como Doutor Castor, né? Inclusive tem documentários que estão aí nos streamings, canais de streamings muito bons sobre ele. Era uma figura que hoje a gente dá risada, mas era uma figura que mexia com contravenção, jogo do bicho, assassinato, uma série de outros crimes que estavam ali nesse viés aí. Mas que comandou um time, que era o Bangu, o time da sua região de controle do jogo do bicho, e que montou verdadeiras seleções, times muito fortes, que levou inclusive o Bangu ao cenário nacional da primeira divisão, não só ao cenário nacional, levou um vice-campeonato no ano de 85. Só para o ouvinte dimensionar, o Bangu quase foi campeão brasileiro, né? No ano de 85, ele perde para o Curitiba, a final. E ele se sagra vice-campeão. Então, só para o ouvinte ter uma dimensão aí dessa questão do Bangu, né? Então, e essa história do jogo do bicho com o futebol, com o carnaval, tudo isso começa, é antiga, então, e ganha força principalmente na ditadura. A ditadura apoia esse tipo de prática, ou pelo menos se não apoiava claramente, fazia vista grossa para isso. Inclusive, um dos principais personagens do Jogo do Bicho, inclusive da cúpula do Jogo do Bicho do Rio de Janeiro, é um membro que era oriundo do Exército, chamado Capitão Guimarães, né? Para quem não sabe, patrono da Vila Isabel e bicheiro. E ele era militar. Então, isso assim, já demonstra essa relação da ditadura, essa conivência da ditadura, Jogo do Bicho, carnaval, futebol. Então, estava tudo ali envolvido, né? Inclusive, a gente, podendo puxar mais, a gente pode falar de um outro time que chegou a ganhar um campeonato com influência do Jogo do Bicho. E essa daí é claro, todo mundo conhece essa. Porque o Castor acho que não chega a ser campeão estadual,
Mas um outro bicheiro chega a ser. O nome desse outro bicheiro é Emil Pinheiro e ele é campeão pelo Botafogo em 89. O Botafogo praticamente falido nos anos 80. Esse bicheiro botafoguense, ele assume o controle do clube, contrata jogadores e simplesmente ele ganha o campeonato de 89, encerrando aquela fila de 21 anos do Botafogo, né, contra o Flamengo. E depois ele quase é campeão brasileiro quando ele perde o campeonato de 1992 para o Flamengo. Então é ele que estava à frente do clube e é ele que estava comandando essas ações. Então aí, de novo, o jogo do bicho interferindo aí no futebol e nessas questões aí relacionadas vamos dizer assim, de campeonatos e tudo mais. Passar a bola para o Roberto, para daqui a pouco a gente continua. Rodrigo, só para a gente ver como que os elementos da cultura popular, eles são tomados, né, por essas formas de poder, né? A gente está falando que não só o futebol, mas o carnaval, né? Que isso é de um conhecimento muito grande da sociedade, mas tem que ser colocado assim, como que esses elementos da cultura popular que pertencem às massas, eles muitas vezes foram, e se não ainda são, né, utilizados em torno desses sintomas, de tentativa de obter, de se manter no poder. Ô, Roberto, outra coisa também, a gente saindo dessa questão do jogo do bicho, entrando, né, ditadura, futebol, né, dentro dessas nuances que nós estávamos falando, né, não só a seleção brasileira, gente, foi tema dessa questão de controle político nos anos 70, como o próprio futebol, o Campeonato Brasileiro. À medida que a ditadura, lá no bipartidarismo da ditadura, quando eles estavam começando a derrocada já nos anos 70, na segunda metade, que a Arena, que era o partido da ditadura, né, do governo, ele perdia, né, tem um capítulo de um livro de um professor que é interessante, que ele falava o seguinte: olha, a cada derrota eleitoral da Arena, era mais um time onde a Arena controlava, tinha os votos, geralmente região norte e nordeste, eles colocavam um time dentro do campeonato da Série A do Campeonato Brasileiro, que hoje a gente conhece como Série A, mas é a primeira divisão, né? Então chega um momento que acho que a primeira divisão tem 90 clubes. E a CBF tem uma estrutura arcaica, né, de poder. Isso, e controlado pelos próprios militares ali, que utilizavam claramente o futebol como instrumento político, né? Inclusive exercendo controle em cima de determinados clubes. A nomeação, gente, não só no Brasil, a nomeação de militares para presidir clubes, só para vocês terem ideia. No Chile aconteceu isso, na ditadura do Pinochet, no Brasil também aconteceu. O Botafogo é um dos clubes que mais sofreu com essa questão da intervenção da ditadura. O Botafogo teve presidente deposto, o Botafogo teve presidente que foi imposto, depois teve bicheiro que foi com conivência da ditadura. Então, só para as pessoas saberem como isso tem interferência, porque é um futebol, como o Roberto falou, esporte de massa, paixão nacional, e a ditadura querendo controlar corações e mentes, disputando aquilo, e o futebol era um campo de disputa também. Né? A gente não pode esquecer que lá atrás, como o Rômulo falou, na seleção Roberto, perdão, falou na seleção de 70, né? A seleção de 70 é aquela seleção que encanta o mundo, quando aqui no Brasil você está sofrendo várias violações. Mas tem que lembrar que até 69, à beira da Copa, o técnico da seleção brasileira era um cara que era um opositor à seleção, ao governo, perdão, que era o João Saldanha. Então é o futebol com essas suas vamos dizer assim, histórias, né, que não são tão mecânicas, não é uma coisa tão linear, né, essas indas e vindas do futebol, essas histórias, igual o Roberto falou do próprio Pelé, né, que o Pelé parou a guerra, que o juiz teve que voltar quando expulsou ele, enfim. Mas é o futebol mexendo com esses corações e mentes. Né? E ele vai mexer ao ponto, inclusive, dele se tornar um elemento em disputa por parte desses poderes. Né? De querer fazer o quê? Querer fazer com que o futebol seja controlado, ou ele seja um elemento multiplicador de determinadas políticas. A gente esqueceu de falar também o kirchnerismo na Argentina e os próprios governos de oposição que vieram depois travaram uma disputa em torno do futebol. Qual era a disputa? Quem é que ia transmitir o campeonato argentino? Enquanto Néstor Kirchner e Cristina Kirchner compraram o futebol para democratizá-lo passando na TV estatal, a gente tem Milei e o antecessor do Milei, que foi o presidente do Boca, né? O Macri, Maurício Macri, privatizando a transmissão do futebol. Então a gente tem, por exemplo, depois a gente teve no Brasil o governo Bolsonaro travando uma batalha aí, quem é que ia transmitir o futebol?
aquela questão do direito de transmissão. Então, para a gente ter uma noção de que o futebol, ele é esse elemento em disputa, ele está envolvido por questão política, ele está envolvido por questões de mazelas da sociedade também. Isso sem a gente nem vai abordar, por exemplo, o fato das violência no estádio, hoje não tanto dentro do estádio, mas fora dela, decorrente daquelas bizarrices que a gente vê Brasil afora. A última grande bizarrice que eu vi com relação a isso foi aquele torcedor do Sport lá que foi morto empalado, inclusive. Nem vou entrar nesse fato. Mas que a sociedade ela também está trocando ali com o futebol. O futebol não é feito por ET, o futebol é feito por ser humano. Né? E tem todo o futebol está inserido no nosso contexto social, político, né? Como vocês deixaram claro aqui no episódio de hoje, o sport washing é um fenômeno antigo, né? E muito entrelaçado com o poder, com o controle e, para usar termos mais atuais aí, o tal do soft power, né? Você não só exercer o controle, mas tentar mudar a sua imagem. Então, o Bicheiro, nos anos 80, queria passar uma ideia, né, de gente do povo, carismático, né, como esse cara, gente do povo carismático, pode ser mandante de vários assassinatos pelo Rio de Janeiro. Né? Isso não passava muitas vezes na cabeça das pessoas. Como esse narcotraficante que ajuda o povo, que investe no futebol, como era o Pablo Escobar, pode ser um dos caras mais sanguinários da história da Colômbia. Né? Então, trazer essas dúvidas também acaba sendo um objetivo antigo e atual. Afinal de contas, vocês falaram do PSG, né, do Catar, vocês falaram das questões da Arábia Saudita. Por trás desses governos tem uma série de violação de direitos aí que tentam ser apagados, ou no mínimo uma cortina de fumaça por cima dessa imagem. Né? Queria agradecer a presença dos amigos, a gente já está gravando aqui um bom tempo, é um assunto realmente que, desde o início, quando a gente começou esse projeto lá em 2019, sempre esteve em pauta, né? Quando é que a gente vai fazer um episódio falando de esporte, de futebol, política, né? Finalmente a gente conseguiu tirar do papel, então agradeço muito, foi realmente um episódio muito bom de fazer, muito bom de escutar, aprendi bastante aqui conversando com vocês hoje, e como já é de praxe, queria deixar o espaço agora para as palavras finais dos amigos e também, se você quiser trazer alguma dica cultural, né, um livro, um documentário, um filme, fiquem à vontade aí. Mais uma vez, agradeço a presença de vocês. Mais uma vez aqui na 7ª temporada. Pessoal, gostaria de agradecer, principalmente ao Romulo, estamos nesse projeto aí, já tem 6 anos, né? Indo para a 7ª temporada, 6 anos. Pô, me dá um prazer imenso fazer isso aqui, principalmente hoje, que foi um assunto que todos nós gostamos, né? Do futebol. Agradecer ao Roberto também, que essas trocas, nossa, a gente sempre cresce, cara. Pô, é impressionante isso e como a gente se desenvolve nesse processo. Então é sempre bom aprender, né? Não estou aqui só colocando o que eu acho que eu sei, eu estou aprendendo também, então isso é importante. Gostaria de fechar, encerrar e dizer que o futebol é uma coisa que é tão maravilhosa que a gente viu nessa última Copa do Mundo de Clubes, e eu acho que eu tô quase indo para os 40 e há muito tempo que eu não via isso e não sentia isso. Então, assim, esses últimos 2 anos para mim foram bem intensos, principalmente desde os títulos do Botafogo do ano passado, que assim, tem uma questão até de futebol, memória familiar e várias coisas envolvidas, né, que eles estavam aqui, eles presenciaram isso para mim e também tiveram essa presença, essa relação também com os seus, né? Passando esse ano pela Copa do Mundo de Clubes, que surpreendeu acho que todo mundo que viu, né? Principalmente a participação dos times brasileiros, e foi sensacional há muito tempo, desde a Copa do Mundo de 2002, assim, que a gente está rateando com essa coisa da seleção e jogando até o futebol brasileiro, a gente às vezes joga isso para baixo, e essa Copa do Mundo de Clubes me deu uma esperança para a própria seleção. Eu sei que não é a mesma Copa do Mundo, não é a mesma competição, mas me empolgou um pouco para a própria seleção brasileira, né? A gente já vai fazer aí, sei lá, 24 anos sem um título, e eu, graças a Deus, consegui ver 2, né? 2 Copas. E ver quão maravilhoso foi esse esporte, quanto ele é maravilhoso, quanto ele envolve outras coisas, quanto ele envolve outros assuntos da sociedade. Gostaria de indicar também algumas leituras e documentários para o pessoal, que é Futebol ao Sol e à Sombra. Esse é um livro do Eduardo Galeano, se não me engano, eu não consegui confirmar, mas eu tenho quase certeza que é o livro do Eduardo Galeano, Futebol ao Sol e à Sombra. Futebol nos Tempos do Condor, que é um documentário,
Tá? Um outro que não trata sobre política e futebol, mas que é maravilhoso, que eu acho que vale a pena o ouvinte ler, que é A Magia da Camisa 10, que esse livro traz todos os jogadores que o autor aponta que deveriam ser camisas 10. E mesmo aqueles craques que não usavam a 10, ele destina um capítulo para aqueles craques que não usavam a 10, mas que deveriam ser os 10 do time, né? E aí é bastante legal. E um outro documentário também sobre futebol e política é um documentário sobre João Saldanha chamado João Sem Medo. Esse documentário é muito bom, vale a pena o ouvinte ver. E de resto, agradecer pela audiência. Beijão, galera. Valeu! É isso aí, Rodrigo. Obrigado pelas palavras, pelas dicas. Só confirmando, realmente, do Eduardo Galeano e o documentário Futebol nos Tempos do Condor, do Lúcio de Castro, né? O pessoal lá na época da ESPN. Bom, Roberto, suas palavras finais, suas dicas, meu amigo. Ô Rômulo, pô, muito maneiro a gente fazer isso hoje. E já que o futebol ele é feito de tantos trocadilhos, tantos apelidos, tantos nomes, aqui esteve o trio Rororô, né? Que por muitas vezes embalou as nossas brincadeiras. Então, já que o futebol traz esses nomes, eu fico feliz de hoje realmente assumir que aqui tá o trio Rororô, uma brincadeira nossa, só para falar de como é feliz de estar entre os amigos aqui. A gente acabou que não falou das bets, né? Isso pode ficar para um outro momento, mas vejam, vejam como que a bet em si, ela ela utiliza do futebol para um sport washing também, é uma forma de sport washing, né? Então, daria para a gente ter falado disso. A gente falou de CBF, acho que é uma coisa importante para a gente ficar atento, tá? E para finalizar, é isso. Eu queria só reforçar, a minha única indicação que eu vou fazer é a do Rodrigo, é que o Rodrigo fez, porque Os Anos de Chumbo, Futebol no Tempo do Condor, ele foi um documentário que marca a minha geração, a nossa geração, assim. Eu passei a ver o futebol de uma outra forma quando eu assisto o Anos de Chumbo, né? Que vai contar lá como que na ditadura do Brasil, da Argentina, Uruguai e Chile, essas ditaduras utilizaram do futebol, né? O principal estádio do Chile, o Estádio Nacional de Santiago, ele acabou sendo uma prisão. E esse documentário tem passagens muito fortes, né? Ele vai mostrando lá como que em poucos quilômetros de distância, enquanto pessoas comemoravam o título, outras eram assassinadas pelas ditaduras, né? Então eu reforço esse documentário. Até a última vez que eu vi, ele era possível você achar ele de uma forma mais fácil na internet, tem essa disponibilidade, né, de achar pela internet, então vale muito a pena você assistir esse documentário. E aí, só para me despedir, o Moraes Moreira, ele, quando o Zico se aposenta, ele escreve uma música que ele fala assim: e agora como é que eu fico nas tardes de domingo sem o Zico no Maracanã? Agora como é que eu me vingo de toda a derrota da vida? Se a cada gol do Flamengo eu me senti um vencedor. Então, assim, é a contradição da vida. A gente sofre, o povo fica cansado, irritado, e ali tá no futebol uma esperança do quê? A gente se sentir vencedor. E é por isso, né, Rodrigo, que a gente gosta tanto desse esporte que é maravilhoso. Segundo aí um narrador, é uma das maiores invenções dos seres humanos. Queria agradecer aos amigos, vou deixar também aqui minhas dicas, né? Falei sobre o documentário do Pelé lá no Netflix de 2021, bem interessante, né? Ele conversando lá com os amigos de Santos, todo mundo velhinho ali, relembrando as memórias, é bem legal. E a gente falando a gente falou bastante sobre o Jogo no Bicho, né? E aí não tem como deixar de comentar aqui os dois documentários lá do Globoplay. O primeiro de 2021, Dr. Castor, focando só no Castor de Andrade e falando muito sobre essa relação, né, com o samba e com o futebol lá no Clube do Bangu. E por último, o Vale o Escrito, né, a Guerra do Jogo do Bicho. Um dos produtores é o Pedro Bial, bem interessante, já de 2023, também disponível no Globoplay, que conta e faz um panorama da história do Jogo do Bicho no Rio de Janeiro e todas as suas relações com a violência, com a polícia, com os políticos e com o esporte. Bem, bem legal. Vou colocar o link de tudo isso que vocês comentaram, desses que eu falei também agora na descrição. Bom, agradeço mais uma vez os amigos, obrigado você ouvinte que esteve aqui com a gente até o fim e a gente volta numa próxima. Um abraço.